E aí galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos. Eu estou bem, graças a Deus, e agradeço a todos vocês pela colaboração, por participarem aqui dos nossos vídeos, e sempre oro para que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês que são os meus amigos aqui do nosso canal, e meus agradecimentos sinceros por vocês estarem sempre aqui conosco. Bem, vamos falar da semana de trabalhos do Ceará. Finalmente, depois de o Ceará jogar ali meio de semana e final de semana, o Ceará tem uma semana, como os treinadores gostam de dizer, aberta de trabalhos, e começou a semana dando folga aos atletas e depois trabalhando forte, inclusive, em algumas questões específicas. A gente vai conversar sobre isso no vídeo. A viagem está marcada para o final de semana e eu vou contar para vocês sobre a recuperação dos jogadores. Vocês vêm me perguntando muito sobre essas questões. Eu procurei informações sobre Bruno, Ailon, Fernandinho, Richardson, Luiz Otávio, Lacerda, Richard, e é hora da gente conversar sobre isso. Eu vou passar todas as informações que eu tenho sobre o possível retorno desses atletas. Vocês já sabem os destaques. É hora de deixar o seu like no vídeo. Eu agradeço demais por vocês gostarem dos nossos vídeos. Então, por favor, o seu like é muito importante. Ele determina para a plataforma que muitas pessoas assistem e gostam, aprovam, dão ok nos nossos vídeos. E eu agradeço demais por isso. Também queria deixar a vocês o pedido para que se inscrevam no canal. Continua aquele negócio, né? A cada 3 pessoas que assistem os vídeos, 2 são... uma é inscrita, 2 não. Então, sei que vocês podem se inscrever. Na página principal tem lá inscreva-se, você clica, vira um inscrito, vem o sininho das notificações, você ativa esse sininho, e com essa ativação, com todas as notificações, sempre que tiver vídeo novo, você também vai poder acompanhar conosco aqui no canal. Então eu agradeço a participação de vocês. Se tiverem dificuldade de chegar na página principal, na descrição do vídeo, o primeiro link é da página principal. Então você clica, vai direto para a nossa página principal no YouTube. Se vocês quiserem me seguir em outras plataformas, na descrição do vídeo tem lá as plataformas que vocês podem me seguir. Então fico à disposição de vocês para que vocês me sigam nas suas plataformas preferidas. Vamos já conversar sobre os nossos assuntos. Antes disso, uma mensagem do nosso patrocinador, Primus Motopeças. Primus Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. E vamos conversar sobre esse Ceará. Preparação para jogar contra o Santos é na segunda-feira. O Ceará jogou sábado, né, bateu vitória 1-0 no PV. Os atletas ganharam folga domingo e segunda, se reapresentaram na terça-feira, seguiram os trabalhos. Os trabalhos nesses primeiros dias na semana foram focados em mostrar os erros do último jogo e também os acertos. E começa o foco em algumas bolas paradas. O Condé contou pra gente na última coletiva que vai trabalhar bolas paradas ofensivas para ter mais aqueles gols como o do Marlon. Eu soube que eles vão variar a forma de aonde a bola vai chegar, o jogador que vai arrematar, porque o Marlon já marca seu 3º gol na temporada, 2º no Brasileiro, e obviamente vai ser muito marcado. Então vai haver uma variação em relação a esse processo. O Pedro Raul, por ser um bom cabeceador, já é muito marcado nesse tipo de lance. Então eles vão trabalhar isso na bola parada para ter essa variação.
Além disso, as jogadas defensivas. O Condé se disse um pouco preocupado. O Ceará tomou alguns gols oriundos de bolas paradas dos adversários, todo time toma, mas ele está preocupado, está querendo estancar isso aí também trabalhado na semana. Mas para o final da semana, né, sábado e domingo, aí a estratégia e a forma como a equipe vai jogar contra o Santos será trabalhada, com o Ceará viajando no domingo à tarde e jogando contra o Santos na segunda-feira. Então serão esses os enfoques dos trabalhos do Condé. Claro que tem muita coisa aí, parte tática, vão trabalhar jogadas ofensivas, parte tática, entender a ofensividade do Santos para fechar as portas que o Santos poderia ter nessa próxima partida. Então são situações que, obviamente, com um pouco mais de tempo foram e outras estão sendo trabalhadas até esse jogo da segunda-feira. Sobre o zagueiro Marlon, que marcou o gol do Ceará contra o Vitória, ele concedeu entrevista coletiva na quarta-feira no Vovozão e falou sobre esse momento individual dele, Marlon, tanto defensivamente quanto ofensivamente, muito bom, e ele falou sobre o assunto. Estou muito feliz pelo momento que eu, falando individualmente, estou vivendo, minha equipe está vivendo, o Ceará no Campeonato Brasileiro está vivendo. Principalmente dentro de casa, a gente tem feito bons jogos, vindo de bons resultados. Falando individualmente de gols de início, assim, que eu me lembro, tem sido o melhor da minha carreira no geral. Ter feito já 3 gols, uma assistência. E eu espero que eu faça mais, que venha mais oportunidade para que eu possa estar ajudando meus companheiros, estar ajudando o clube. Isso é muito importante para nós individualmente e coletivamente. E o Ceará faz uma brilhante participação em casa nesse Campeonato Brasileiro, né? Com 11 pontos, o Ceará tem 10 deles que foram marcados em casa na competição. De 12 que o Ceará jogou em casa, 4 jogos, em apenas um jogo, que foi a partida contra o São Paulo, o Ceará não conseguiu vencer e aí não somou 2 pontos. Então, por isso, 10 pontos em casa, 1 ponto fora de casa, um bom momento, um momento bem regular, principalmente com jogos em casa. Fora de casa, as coisas poderiam ser melhores, né? A gente lembra de, pelo menos, nos 3 jogos, dá para dizer que nos 3 jogos o Ceará esteve perto de marcar mais pontos. Contra o Red Bull Bragantino, seu único ponto marcado fora de casa, o Ceará esteve vencendo por 2-0, não suportou a pressão do Red Bull Bragantino. Hoje, pelo que o Red Bull Bragantino está fazendo na competição, lá em cima na tabela, a gente pode pensar que aquele ponto até que foi interessante, principalmente sendo marcado fora de casa. Mas naquele momento, né, o Ceará poderia ter vencido logo a primeira partida dele no campeonato, logo uma vitória fora de casa na competição. Depois teve Juventude, o Ceará começou vencendo, mas tomou a virada, e depois teve o Bahia que o Ceará, até o finalzinho do jogo, estava garantindo um pontinho, teve até oportunidades para fazer um pouco mais, para sair na frente na partida, mas acabou tomando um gol de pênalti, bem discutível no final do jogo, e aí acabou com aquele placar em 1-0 para o adversário, que fez com que o Ceará não marcasse nenhum ponto nesses 2 últimos jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então fica essa questão do fora de casa, e o Marlon também falou um pouco sobre ela. Obviamente que o Ceará quer marcar pontos fora de casa também. Fica aquele sentimento meio amargo, né, cara? Pelo fato de a gente ter feito bons jogos, assim, contra o Bragantino, contra o Bahia, até pelo último minuto ali ter escapado um pontinho que faz muita diferença no Campeonato Brasileiro, no Campeonato de Pontos Corridos. Mas a gente está bem tranquilo, bem seguro do que a gente pode fazer, do que a gente é capaz. A gente está começando a semana, vamos ver o que a gente pode melhorar, onde a gente pode acertar ali para que a gente possa fazer um grande jogo na segunda-feira contra o Santos. Quem sabe contra o Santos venha essa possibilidade de pontuar fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, voltar a pontuar. O Ceará já pontuou na estreia contra o Red Bull Bragantino. Eu prometi para vocês que faria um balanço sobre o departamento médico. Vocês têm me perguntado muito relacionado a isso, a gente tem falado algumas coisas, mas aquele balanço geral a gente não fez nos últimos vídeos, então vou aproveitar para hoje fazer. O goleiro Bruno, ele sofreu um trauma na região do quadril esquerdo, vocês lembram? Um jogo contra o Vasco, dia 15 de abril, e ele teve uma lesão no abdômen.
por conta desse trauma no quadril. Essa lesão no abdômen fez com que o atleta tivesse um tratamento de fisioterapia, não era uma coisa cirúrgica, mas ele iniciou a fisioterapia. A previsão de recuperação máxima de 45 dias, então a previsão seria no dia 30 de maio, para o Bruno estar ok. O departamento médico acredita que isso vai acontecer um pouco antes, então durante a segunda quinzena de maio, o Bruno deve voltar aos trabalhos, e aí aguarda-se que ele possa voltar também aos jogos com a equipe do Ceará. Então, Bruno, segunda quinzena de maio, lá para o final da segunda quinzena de maio. O atacante Ailon está no tratamento de fisioterapia, foi esse último boletim do departamento médico. Esse foi o mais difícil para que eu tomasse informações, mas a informação que eu tive é que na próxima terça-feira o Ailon será reavaliado pelo departamento médico do Ceará. O último boletim confirmava que ele está em tratamento de fisioterapia. O jogador sentiu um estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda, então todos quem deve voltar antes é o Ailon. O Fernandinho passou por cirurgia, vocês lembram, né? O Fernandinho passou por uma cirurgia no dia 7 de abril, cirurgia no ombro do atleta, e a previsão de retorno dele é para a segunda quinzena de julho, porque a previsão é entre 2 e 3 meses. Então, na segunda quinzena de julho, nós estaremos aí naquele período do Mundial de Clubes da FIFA, terminando esse período, né, na primeira quinzena de julho. Na segunda quinzena, o Fernandinho já deve estar à disposição. Primeiro para treinos, obviamente, e em seguida para jogos também. A cirurgia foi na articulação acromioclavicular, aqui na clavícula, no ombro. O Fernandinho teve que fazer essa cirurgia. Então, no caso do Fernandinho, a ideia é que na segunda quinzena de julho o atleta esteja ok para participar de treinos e em seguida jogos. O Richardson fez uma recuperação de fascite plantar. Inicialmente ele tentou com um tratamento conservador sem a cirurgia, mas depois foi necessária a cirurgia para correção da fascite plantar. A cirurgia aconteceu em abril, no dia 5 de abril, e a previsão é de 3 meses, então seria 5 de julho, vai ficar ali dentro do meio do Mundial de Clubes da FIFA, dia 5 de julho, o Richardson deve ficar à disposição para voltar a treinar no Vovozão. Luiz Otávio, também para os casos mais antigos, né? O Luiz Otávio teve um problema no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Isso aconteceu em relação à cirurgia, né? A cirurgia aconteceu no dia 13 de novembro do ano passado. O protocolo é de 8 meses para essa cirurgia, então a previsão é 13 de junho. Estamos já em maio, estamos pertinho. No dia 13 de junho vai estar iniciando ali, vai estar começando essa fase do Mundial de Clubes da FIFA. Os jogos já vão ter parado para o Ceará e o Luiz Otávio deve começar a sua readaptação aos treinamentos normais no Vovozão. Portanto, é mais um naquele período ali parada para o Mundial de Clubes da FIFA. O Lacerda, o zagueiro Lacerda, ele está em transição já. Ele fez uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho dia 26 de agosto. Vocês estão lembrando da previsão que é de 8 meses? Só que, no caso dele, a previsão era de 9 meses, porque ele teve um problema também nos meniscos. Ele fez cirurgia de LCA, no ligamento cruzado anterior, e nos meniscos. E a recuperação é de 9 meses, então a recuperação deve terminar agora em maio, no dia 26 de maio. Também é muito provável que ele entre naquela parte do Mundial de Clubes, quando o Ceará vai fazer uma intertemporada, trabalhando nessa intertemporada para depois o Mundial ficar à disposição. Mas o prazo em si, 26 de maio para o Lacerda. Ele já está treinando, já está inclusive fazendo algumas participações no campo, mas é uma transição. Ele não pode ainda fazer o enfrentamento, né? Com bola, enfrentar um outro jogador. Ele está ainda nesse período de transição.
Quem já está liberado pelo departamento médico é o goleiro Richard. Clinicamente ok o Richard, o problema dele agora é a parte de reflexos, parte física e a parte de reflexos. Está tendo uma retomada em campo. O goleiro é diferente das outras posições. Nas outras posições o cara vai jogando e jogando ele vai pegando ritmo, né? No caso do goleiro, ele precisa de reflexo. Vai botar um goleiro na trave sem nenhum reflexo, né? Ele vai tomar todos os gols. E o Richard está nessa questão da parte física e de retorno dos trabalhos para retomar os reflexos. Então, essa aí é a nossa avaliação geral com informações que nós tivemos. Você pode procurar essas informações em outros lugares, vai achar parte delas, porque nós aqui falamos com muitas pessoas para entendermos aí a situação do departamento médico do Ceará e desses atletas que estão sendo tratados pelo DM e em breve certamente estarão à disposição do técnico Léo Condé. O Ceará treina até domingo aqui no Vovozão, em Carlos de Alencar Pinto. Sábado e domingo os treinos são pela manhã, até sexta treinos à tarde. E no domingo, 12h50, toma o voo, chegando a Guarulhos, 4h25 de lá, indo para o local do jogo, indo para o hotel mais perto do local do jogo. É isso que o Ceará sempre faz nos seus jogos fora de casa. Então é essa a programação que o Ceará tem para essa partida que o Vozão joga pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, deixem nos comentários. Eu até estava conversando com o pessoal do canal do Vozão, né? O Rodrigo, o Aurizan, a Lívia, perguntando para eles. Marlon que foi o entrevistado na primeira coletiva dessa semana. O torcedor do Ceará meio que não tem confiança no Marlon, pelo que ele fez na pré-temporada, aliás, no começo da temporada, quando ele errou, estava inseguro, teve aquele lance no jogo do Náutico, mas mesmo assim antes ou depois, em alguns jogos ali periféricos, ele errava a série de bola, ele entregava para o adversário, coisa que ele já não faz mais, coisa que logo em seguida ele parou de fazer na temporada. Mas é isso que deixa o torcedor tendo um ranço, meio que com receio do que o Marlon pode fazer? Ou o Marlon passa ainda essa insegurança para o torcedor? Foi o que ele fez antes? Ou o que ele ainda faz que passa essa insegurança para o torcedor? Eu queria saber de vocês, o que é que vocês pensam disso? Por que vocês, em sua maioria, não acham que o Marlon deveria ser o zagueiro titular do Ceará? Porque assim, no futebol em si, em campo, ele tem se provado, tem ido bem atrás e tem feito os gols lá na frente. Vocês podem dizer, teve um erro aqui, um equívoco ali. Bem, felizmente o zagueiro está muito perto do gol, né? É ele e o goleiro. Se errar, normalmente o gol acontece, e erros sempre vão acontecer nos melhores zagueiros do mundo. O William Machado também erra, mas o erro normalmente é imputado ao Marlon. O Marlon é meio que telhado de vidro para a defesa do Ceará, e eu queria saber por quê. E quero que vocês deixem nos seus comentários sobre isso, para a gente poder também, quem sabe mais à frente, conversar um pouco mais em relação a esse assunto. Amigos e amigas, sempre muito bom conversar com vocês. Olha o solzinho aqui brilhando, né? Muito legal estarmos juntos, conversarmos, batermos um papo e trilharmos esse caminho da informação aqui, mais uma vez, sobre o Ceará e vislumbrando essa partida que o Ceará faz diante do Santos. Se possível, até o jogo a gente volta a conversar um pouco mais, falando sobre time, falando sobre o que é que o Ceará pode ter nesse jogo e as dificuldades que ele deve encontrar diante da equipe do Santos. Agradeço demais por vocês ficarem até aqui. É hora de você deixar o seu like, se ainda não deixou, vá lá. Seu like, o seu joinha, o seu ok, o seu legalzinho é a sua aprovação para o nosso vídeo, e a plataforma leva isso muito a sério. Eu agradeço demais se você deixar o seu like para nós. E você que ainda não é inscrito no canal, está na hora de fazer a sua inscrição. Página principal, tem lá inscreva-se, você clica, vira inscrito, clica no sininho com todas as notificações, e quando tiver vídeo novo, você também será notificado dos novos vídeos na nossa plataforma. Agradeço demais a participação de todos vocês, que Deus siga protegendo, abençoando e orientando a cada um de vocês. A nossa promessa, o nosso compromisso segue o mesmo,
Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!